terceira turma do STJ firmou o seguinte entendimento acerca da alteração do regime de bens do casal. A apresentação da relação pormenorizada do acervo patrimonial do casal não é requisito essencial para deferimento do pedido de alteração do regime de bens. Vamos entender esse julgado? Considere o seguinte caso. Enzo e Valentina casaram-se em dezembro de 1989, sob o regime de comunhão parcial de bens. Em 2015, o casal ingressou com ação judicial postulando a alteração para o regime de separação de bens. O juiz de primeiro grau, ao examinar a pretensão deduzida, determinou que fossem juntadas ao processo certidão de casamento atualizada, certidão de distribuição cível e informações do Serviço de Proteção ao Crédito, bem como a relação dos bens que integram o patrimônio do casal. Quanto aos bens do acervo patrimonial, o juiz exigiu os documentos de propriedade dos bens do casal, notadamente os imóveis, com as respectivas matrículas atualizadas, incluindo os relativos a contas e investimentos em instituições financeiras, bem como a indicação de interessados na qualidade de credores e parceiros comerciais, que possam ser prejudicados pela alteração do regime de bens, sob pena de extinção do feito sem exame do mérito. Os requerentes apresentaram agravo de instrumento pleiteando a reforma da decisão. Em grau recursal, o Tribunal de Origem manteve a determinação, sob a justificativa de que a entrega dos documentos seria necessária para evitar riscos patrimoniais a terceiros. O STJ não concordou com as exigências apresentadas pelas instâncias ordinárias. Em primeiro lugar, de acordo com a jurisprudência consolidada, é possível a modificação do regime de bens escolhidos pelo casal, autorizada pelo artigo 1639, parágrafo 2º do Código Civil, ainda que o casamento tenha sido celebrado na vigência do Código Civil anterior. Para tanto, revela-se imprescindível que ambos os cônjuges deduzam o pedido motivado, cujas razões devem ter sua procedência apurada em juízo, sem prejuízo dos direitos de terceiros, eis o teor da norma autorizativa. Disso se pode depreender que a intenção do legislador foi a de proteger duas situações. 1. Evitar que a mudança de regime resulte em prejuízo para um dos cônjuges. 2. Impedir que os direitos de terceiros com os quais o casal tenha mantido qualquer espécie de relação jurídica sejam lesados. Sobre os efeitos da modificação do regime no tempo, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que os bens adquiridos e os negócios realizados antes da prolação da sentença judicial autorizativa da mudança devem permanecer sob os ditames do regime anterior, abarcando a nova opção dos cônjuges, não somente os atos praticados posteriormente à sentença. É justamente a natureza prospectiva da própria sentença autorizativa, que atua para garantir a proteção dos direitos de terceiros, resguardando as relações negociais estabelecidas pelos cônjuges, em conformidade com os efeitos inerentes a cada regime, o anterior e o posterior à decisão judicial. No caso em análise, o casal Enzo e Valentina apresentaram a seguinte justificativa para pleitear a alteração de regime. 1. Os cônjuges possuem relacionamento saudável, mantendo vida econômica independente e situação financeira estável. 2. A recorrente Valentina assumiu a gestão do patrimônio de seus pais, atividade que seria facilitada pelo regime da separação de bens. E 3. Os bens de cada um dos cônjuges já estão separados de fato. Com o intuito de comprovar os requisitos necessários ao acolhimento de sua pretensão, foram deduzidas aos autos os seguintes documentos: certidões de nascimento e de casamento, certidões negativas emitidas pela Justiça Estadual e Federal, certidões negativas de débitos tributários, certidões negativas da Justiça do Trabalho, certidões negativas de débitos trabalhistas, certidões negativas de protesto e certidões negativas emitidas por órgãos de proteção ao crédito. Diante desse quadro, a melhor interpretação que se pode conferir ao parágrafo 2º do artigo 1639 do Código Civil é aquela no sentido de não se exigir dos cônjuges
justificativas ou provas exageradas, desconectadas da realidade que emerge dos autos, sobretudo diante do fato de que a decisão que concede a modificação do regime de bens opera efeitos ex nunc. Na sociedade conjugal contemporânea, estruturada de acordo com os ditames assentados na Constituição de 1988, devem ser observados, seja por particulares, seja pela coletividade, seja pelo Estado, os limites impostos para a garantia da dignidade da pessoa humana, dos quais decorrem a proteção da vida privada e da intimidade, sob o risco de, em situações como a que ora se examina, tolher indevidamente a liberdade dos cônjuges no que concerne à faculdade de escolha da melhor forma de condução da vida em comum. Portanto, considerando a justificativa apresentada e a farta documentação juntada ao processo, bem como a presunção de boa-fé que lhes favorece, além da proteção que a norma do artigo 1639, parágrafo 3º, confere a terceiros, deve ser acolhido o pedido do casal de alteração do regime patrimonial. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para ser avisado sempre que for postado vídeo novo. Clique em gostei para impulsionar esse conteúdo e ajudar a divulgar o canal. Curta nossa página no Facebook e Instagram e fique por dentro de todas as novidades. Esse canal é mantido graças à ajuda dos nossos apoiadores. Faça parte dessa comunidade e mande sua contribuição por meio da nossa chave Pix.